Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Dólar e ano semanal, desta vez à terça-feira. Ontem não foi possível colocar no ar este vídeo semanal, mas creio que ainda vou bastante a tempo, até porque o preço continua, como vemos, de uma forma bastante monótona no seu caminho ascendente. Como vemos por aqui, isto começa aqui com o gráfico semanal. Na semana passada, praticamente não houve grande alteração aos movimentos. Já vamos ver uma série de movimentos que houve aqui. Para já, vamos aqui para o gráfico diário. Já vou explicar um pouco o que é que se passou por aqui. Esta situação onde vemos o dólar iene a vir abaixo, vir mesmo à nuvem de Ishimoku, quase a testar esta nossa linha de tendência ascendente, que foi quase testada aí, o preço voltou a subir. Este movimento em baixa do dólar iene, ou seja, representante da valorização do iene, teve a ver com o desfazer, digamos, de uma forte posição de carry trade existente nas posições de México e iene, ou seja, as posições que estavam longas de peso mexicano contra curtos de ienes japoneses. Era um carry trade bastante popular no mercado, como eu já tinha vindo várias vezes a alertar e a apontar, com mais de 10% de valorização em termos anuais, só pelo diferencial de taxa de juros, ou seja, com uma taxa de juros em torno de 11% para o peso mexicano, versus uma taxa de juros à volta de 0% para o iene, o que dava, digamos, a tal estratégia de compra de México e iene, o tal carry trade, e que vem há anos, digamos, a ser trabalhado, por assim dizer. Com a situação no México a alterar-se em termos políticos, com a vitória da nova presidente do México, que ganhou uma maioria absoluta, ganhou, digamos, nas duas câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, o que pode permitir, e é isso que está a assustar um pouco os mercados, o que pode permitir uma alteração nas leis, nas leis fundamentais do México, um pouco menos benéficas, por assim dizer, para a base negocial, para os negócios, com um governo mais à esquerda, com a possibilidade de haver inclusive algumas nacionalizações, com a situação da empresa mexicana de petróleos também ainda por resolver, e portanto tudo isso acabou por criar muitas incertezas no que vai acontecer no México nos próximos tempos, e isso levou a um desfazer das posições longas de peso mexicano. A principal moeda onde se estava a continuar a haver esse tal carry trade era contra o iene, portanto no México iene, o que houve no mercado foi uma forte venda de pesos mexicanos contra os tais ienes, portanto a compra de iene, o que acabou por dar esta valorização do iene nestes 3 primeiros dias da semana passada. Passado este movimento forte de compra de ienes, repentino, devido ao fecho de grande parte das posições longas de México e iene, o iene acabou por voltar, digamos, aos níveis onde se encontrava, portanto acima dos 157 no dólar iene. Isto por um lado. Por outro lado, esta subida novamente do dólar iene também se deveu a uma outra coisa, não dos dados japoneses, mas sim pelos dados norte-americanos, que, como vimos, os non-farm payrolls surpreenderam pela positiva,
voltaram bem acima dos 200 mil, 272 mil, face a 165 mil do mês passado, revistos em baixo. Um, uma aceleração nos salários, nos ganhos salariais de 0,4%, o dobro da subida do crescimento salarial reportado no mês anterior, de 0,2%. Aqui, contra isto, só houve mesmo os tais 3,9%, a tal subida da taxa de desemprego de 3,9% para 4%. Além de que, anteriormente a estes números, curiosamente, até as coisas não estavam assim tão não tinham um cenário tão bonito, não é? Tínhamos aqui o ADP, por exemplo, o número privado do mercado de trabalho a baixar para os 152 mil dos anteriores 188 mil e as novas vagas de emprego a caírem para mínimos dos últimos anos, com 8 milhões de vagas face a 8,4 milhões no mês anterior. Portanto, tudo isto acabou por dar de volta, portanto, tudo isto indica-se, os non-farm payrolls, obviamente, acabaram por valorizar o dólar e, portanto, esta parte do dólar iene voltar a estes níveis deveu-se também grande parte disso. Portanto, tivemos aqui, primeiro, o desfazer das posições de México e iene e, portanto, foi mais a perna, por assim dizer, do México do que o iene que levou a estas valorizações do iene e depois o mercado a voltar ao seu normal, à tendência ascendente à tendência descendente do iene e ascendente aqui assim no caso do dólar iene, ajudado pelos tais números do mercado de trabalho acima daquilo que era esperado pelo mercado. Esta semana começou logo também com algumas sensações de aversão ao risco devido às eleições europeias, ter havido uma surpresa de alguma forma pelas vitórias da extrema-direita. Como se sabe, são partidos mais anti-europeístas que colocam colocam a Europa, colocam o euro, digamos, um pouco em xeque, e tudo isto acaba por levar, digamos, de alguma forma a alguma aversão ao risco ao mercado. No entanto, o iene não tem sido a moeda preferida para este tipo de para refúgio na aversão ao risco, ultimamente, como temos verificado. Outras moedas sim, nomeadamente o franco suíço, mas não o iene. E nomeadamente na Europa, o franco suíço é um dos bons refúgios, digamos, do mercado. E, portanto, o iene não. Logo, não acredito, mas isto sou eu, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Eu não acredito que a aversão ao risco que poderá advir ainda mais da situação na Europa, das incertezas políticas na Europa, não acredito que pesem muito no iene, sim, que impulsionem o iene japonês. Esta semana o que vai também impulsionar aqui o nosso dólar iene, mais do que o iene japonês, mas sim o par dólar-iene, acabará por ser os dados da manhã da inflação nos Estados Unidos e a Reserva Federal, a reunião da Reserva Federal. Ora, em termos de inflação, é esperado que os preços subam 0,2% no mês, no anterior mês de maio, com a inflação anual a manter-se nos 3,4%, e se relativamente à inflação subjacente, ou seja, sem os itens mais voláteis, ela deverá cair para 3,5% dos 3,6% do mês passado, com os preços a nível mensal a poderem apresentar um aumento de 0,3%. Normalmente o que tem acontecido ultimamente é que estes números em linha com o esperado têm até vindo a favorecer a aumentar as expectativas de subida de taxa de juros. Essas subidas, aos cortes de taxa de juros. Ora, mas esta semana talvez a coisa esteja um pouco diferente.
Para já as expectativas estão bastante, neste momento, sólidas em um corte de taxa de juros, mas isso pode alterar tudo independentemente da inflação, ou seja, se a inflação sair a estes níveis, aí teríamos a tal possibilidade de vermos um dólar mais fraco, visto que as expectativas de cortes poderiam aumentar novamente devido a isso. Mas, tendo em consideração que temos logo a seguir, passado umas horas, seja a inflação amanhã sai à volta das 15, das 13h30, e à volta das 17 horas temos o Fed. E, portanto, tendo em consideração essa meia dúzia de horas, passa a expressão, nem isso, que separam uma coisa da outra, provavelmente os mercados irão até esperar pelo que vai passar na Reserva Federal, onde obviamente que o mercado não espera outra coisa que não seja a manutenção das taxas, mas vai olhar para os dot plot, para o relatório das projeções da FOMC, que o mercado já está à espera que diminuam dos 3 cortes ainda projetados no último relatório em março, para 2 cortes de taxa de juros agora neste relatório de junho, ou quem sabe mesmo um corte de taxa de juros. Se bem que mesmo 2 cortes de taxa de juros que sejam apresentados, não vai ser uma situação hawkish, ou seja, como o mercado já está à espera de apenas um corte, é natural que ao mostrarem 2 cortes, provavelmente o mercado ainda vai desvalorizar um pouco o dólar e, portanto, nesse aspecto eu acredito até que possamos ver aqui assim uma nova, por esta via, uma nova desvalorização do próprio dólar, ou seja, com pressões mais em baixo, a continuar aqui assim mais para baixo no dólar iene. De facto, só mesmo se, e isso parece-me mais complicado, que víssemos uns dot plot a mostrarem um corte de taxa de juros apenas e alinharem com o que o mercado está neste momento a descontar, é que poderia tornar as coisas muito mais hawkish e, portanto, haver aqui uma tentativa de subida no dólar iene. Essa é a parte que eu vejo em termos de dólar iene para amanhã com a Reserva Federal. No entanto, depois, esta semana vai acabar com a reunião do Banco do Japão. E aí já as coisas são um pouco diferentes. Isto porque não se está à espera, obviamente, pelo menos o mercado não está a descontar minimamente que haja uma alteração de cortes de taxa de juros por parte de alteração de taxas de juros por parte do Banco do Japão, nomeadamente um novo aumento de taxa de juros. Mas sim, provavelmente o mercado já de alguma forma espera, e é isso que vai ser, digamos, o ponto, digamos, mais relevante nesta reunião do Banco do Japão, está à espera que haja algum plano relativamente a uma redução da compra de obrigações japonesas pelo Banco do Japão. Isto, de alguma forma, é um caminho natural para, depois do que sucedeu em março, do abandono do controle de taxa de juros por parte do Banco do Japão. E, portanto, essa situação acabará por dar algum ar mais hawkish à própria reunião, acabará por dar ou por poder abrir mais a hipótese, e vamos ver se há menções nesse sentido ou não, de nova subida de taxa de juros por parte do Banco do Japão, e portanto nesse caso vamos ver aqui assim alguma pressão em baixo do dólar iene, portanto com ganhos do iene. Essa é a minha leitura, digamos, para o que se vai passar nestas próximas reuniões, primeiro da Reserva Federal e depois do Banco do Japão. Olhando aqui em termos técnicos para o preço, eu quando olho para o gráfico semanal vejo uma tendência em alta a continuar. Aliás, esta vela que nós vemos aqui, vou fazer um zoom. Esta vela aqui da semana passada é uma forte vela bastante bullish. O preço acaba na semana abaixo de onde começou a semana, mas depois de ter vindo aqui fazer um mínimo na volta aqui dos 154,50, ele acabou aqui à volta dos 157 novamente.
e portanto bastante com um corpo bastante pequeno e com uma sombra bastante grande. Uma vela destas indicia que este movimento em alta poderá continuar, já que este movimento em baixa foi completamente rejeitado. E quando nós olhamos aqui tanto para o MACD como para o RSI, obviamente continuamos a ver um excelente momento, um forte momento, um sólido momento, positivo para o par. Quando olhamos aqui para o gráfico diário, que acompanhamos mais para estas projeções da semana, a minha opinião, mas mais uma vez não é nenhuma recomendação de investimento, é que esta caixa de preço se mantenha relativamente estável nestes níveis. Esta área que eu chamo a área de alerta, digamos, há daqui continuar, aqui à volta dos 158, entre os 157 e 159, temos aqui a linha vermelha dos 160 uma vez mais. O preço, reparem, está acima da média móvel 21, que está neste momento à volta dos 156,50. Obviamente que aqui os 200 dias está bastante longe, continua o preço e tudo mais acima, bem desta importante média móvel, e que só poderá, ou só eventualmente será atingido se houver realmente uma forte intervenção por parte do Banco do Japão. De outra forma, rapidamente é difícil ser atingida. O mesmo já não se pode dizer aqui assim da nuvem de Ishimoku e da linha de tendência ascendente, que vimos já que a semana passada esteve aqui perto de ser atingida, e isso poderá acontecer uma vez mais na tal situação que eu falo de um Banco do Japão mais hawkish, ou uma reação mais forte do dólar relativamente aos dados de amanhã da inflação. Se a inflação norte-americana, por exemplo, sair em alta ou inesperadamente em alta, ou com o banco ou com os dot plot a mostrarem, por exemplo, uma uma, uma fragilidade maior do que aquilo que se esperam, ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que mantém os três cortes de taxa. Aí provavelmente teríamos aqui assim uma reação em baixa do dólar, e portanto também o dólar iene viria a sofrer um pouco com isso. Numa primeira fase teremos, digamos, tal, como eu digo, a tal inflação. A inflação mais alta dará, digamos aqui, um suporte ao dólar, e portanto um dólar iene acima. Uma inflação que saia muito em baixo poderá momentaneamente fragilizar o dólar e vir aqui um pouco mais abaixo, mas isso custa-me a acreditar que vai acontecer alguma coisa desse género, como eu digo, a poucas horas da Reserva Federal. O Banco do Japão, obviamente que vai ser o ponto final, digamos, da semana, e conforme a situação acontecer ali no Banco do Japão, poderemos ou manter, é a minha opinião, é que vai ficar tudo praticamente igual, e portanto vamos ter o preço a aproximar-nos aqui da linha de Ishimoku, da nuvem de Ishimoku, obviamente, e desta linha de tendência ascendente, via continuação deste movimento aqui em lateralização, ou seja, a manter-se aqui entre os 156 e os 158, de uma forma geral. Uma intervenção do Banco do Japão, eu acho que só poderá acontecer se houver, uma vez mais, um movimento mais rápido, e obviamente que amanhã é uma das situações possíveis, na medida em que, se tivermos, por exemplo, uma inflação inesperadamente alta, ou uns dot plot a mostrarem apenas uma subida de taxa de juros, ou um corte, desculpem, um corte de taxa de juros até ao final do ano, ou mesmo sem, sei lá, deixar de haver qualquer projeção para qualquer corte de taxa de juros, isso ainda seria pior. Aí teríamos, digamos, poderíamos ter aqui assim um disparo no preço do dólar, e portanto o dólar iene também, o que poderia provocar a entrada novamente do Banco do Japão a vender dólar iene, e aí teríamos então
mais uma vez aqui provavelmente aqui o break, inclusive da nuvem de Ishimoku diária que aqui temos, mas só numa situação dessas eu não coloco muito essa situação. Eu, apesar de uma reunião nos Estados Unidos e uma reunião no Japão dos seus bancos centrais, não acredito que o dólar iene vá sair muito desta área, ou seja, uma vez mais, dos 156 aos 158, potencialmente, obviamente, sempre alguma coisa acima ou abaixo, como é normal numa situação em que há eventos mais disruptivos, mas não muito mais do que isso. Esta é a minha opinião relativamente ao que se vai passar nos próximos dias aqui no dólar iene. Bom, para já é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, de bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!